Hoje nós vamos fazer uma aula sobre regressão múltipla. Então, regressão múltipla, quando nós temos uma variável dependente, y, e várias variáveis independentes, vários x. Então, por exemplo, digamos que você tem a variável dependente, qualidade do vinho, e as variáveis independentes poderiam ser quantidade de açúcar, quantidade de taninos, acidez, que mais? Teor alcoólico e assim por diante. Então você tem várias variáveis independentes, os x, e uma variável dependente, o y, que no caso nesse exemplo foi a qualidade do vinho, né, que eu citei, né? De certa forma, escolher a melhor equação de regressão assim, envolve um pouquinho de arte também, não é só uma ciência, digamos assim, porque muitas vezes você tem um excesso de variáveis independentes e muitas vezes você vai ter algumas variáveis independentes que variam de forma muito correlacionada, de tal forma que não compensa você incluir todas essas variáveis na análise. Então, basicamente, a gente vai tentar obter um modelo que seja interessante para prever os valores da variável dependente, porque o principal objetivo de você fazer regressão é poder usar os parâmetros de regressão para fazer predições. E qual a melhor equação de regressão múltipla? Bom, a gente vai analisar o R. O R é o coeficiente de correlação linear, né? R quadrado é o coeficiente de determinação. R quadrado representaria o quanto da variabilidade do seu conjunto de dados que é descrito pela equação de regressão. O R quadrado ajustado leva em conta quantas variáveis você incluiu na sua equação de regressão. E o problema é que quanto maior o número de variáveis que você inclui na equação de regressão, mais o R quadrado, o R quadrado tende a 1. Então, é complicado, né? Você vai colocando mais e mais variáveis, então você tem que ver quais variáveis efetivamente fazem sentido para você incluir no seu modelo de regressão. Essa é a equação de regressão, onde o y chapéu é o valor previsto para a variável y. Nós temos aqui os parâmetros amostrais, né? Esses B0, B1, B2, enfim, a BK seriam os parâmetros da equação de regressão, né? Os coeficientes. N é o tamanho da amostra. Então, o que é esse N? N, por exemplo, você pode estar analisando vinhos. Então, você pode ter, por exemplo, 300 vinhos. Então, N é 300. E esse K, né? Você pode ter K variáveis físico-químicas, como, por exemplo, acidez, teor de álcool, teor de taninos, teor de cinzas e assim por diante. Então, essas variáveis preditoras aqui são justamente os parâmetros físico-químicos que nós analisamos nos vinhos. E o Y simplesmente seria a qualidade do vinho, digamos assim, uma nota dada, por exemplo, por provadores. Poderia ser, você coloca lá 5 provadores para provar esses 300 vinhos, e aí a qualidade do vinho você tira a média lá das notas desses 5 provadores, né? A gente sempre faz regressão linear usando um software, né? Então, o que nós temos aqui como exemplo? Isso aqui eu tirei do livro do Triola, né? Então, nós temos qual variável dependente? Altura da filha, essa última coluna, altura da filha, e as variáveis dependentes aqui, altura da mãe, altura do pai. Você faz a regressão, no caso aqui ele está mostrando uma tela de um software ou de uma calculadora, alguma coisa assim.
tem aqui os preditores, né? O B0, que é essa constant, mother e father seria B1 B1 e B2, né? E a gente tem que analisar aqui com respeito ao valor P para ver se esses parâmetros são, digamos assim, importantes na análise, né? Para você colocar na equação, né? Bom, definições importantes aqui, né? Você tem o coeficiente de determinação múltiplo R², que é a medida de quão bem a equação de regressão múltipla se ajusta aos dados experimentais, né? Então, o ajuste perfeito resultaria em R igual a 1. O coeficiente de determinação ajustado é o coeficiente de determinação múltiplo modificado para considerar o número de variáveis e o tamanho da amostra. Então, o primeiro exemplo de regressão múltipla que eu vou fazer é analisar os dados que vêm, digamos assim, como dados suplementares desse artigo de 2009, né, sobre a modelagem da qualidade de vinhos, né, em termos de preferências, que podem ser dadas, por exemplo, por notas de provadores. Então aqui nós vamos relacionar as variáveis físico-químicas. Quais são essas variáveis físico-químicas? Vamos ver aqui em algum lugar ele coloca aqui. Fixed acidity, acidez fixa, volatilidade fixa em gramas de ácido acético por litro, ácido cítrico, açúcar residual, cloretos, dióxido de enxofre livre em miligramas por litro, total de enxofre em miligramas por litro, densidade, pH, sulfatos em gramas de sulfato de potássio por litro e a porcentagem de álcool. Então essas são, digamos, as variáveis físico-químicas, variáveis independentes, e a variável dependente seria a qualidade do vinho, que possivelmente corresponde à média, de notas dadas por provadores. Então você mede várias variáveis físico-químicas de vários vinhos e depois você oferece esses vinhos para provadores que vão dar notas. Então a nota se refere à qualidade, que vai ser a nossa variável Y, né, a variável dependente. Então eu já tenho o código aqui no R, né? Eu vou carregar esse arquivo. Eu criei esse objeto chamado dataset. Então você tem aqui, ó, acidez fixa, volátil, ácido cítrico, tudo em inglês, né? Mas tudo bem. E a última coluna é quality, qualidade, que é justamente o parâmetro dado pelas notas dos provadores sobre a qualidade dos vinhos, né? Então como é que a gente começa analisando isso? Eu posso fazer um gráfico. Tem uma biblioteca aqui, deixa eu me lembrar o nome da biblioteca que eu uso. Se você não tem instalado, você pode instalar essa biblioteca. Deixa eu colocar no código aqui, depois eu deixo embaixo o código para vocês. Então você tem essa biblioteca ggALI, com 2 L's. Se você não tiver, você pode instalar, se executa, e você pode observar a correlação entre as diferentes variáveis com essa linha de comando ggcore. Então é como se fosse uma matriz de correlação, esse gráfico, mostrando, por exemplo, uma alta correlação entre a acidez fixa e a acidez volátil, uma alta correlação positiva, né? Uma correlação negativa entre o pH e a acidez fixa. Então você tem algumas correlações aí que você pode analisar com esse tipo de gráfico. Bom, sempre que você vai fazer regressão, é interessante você separar o seu conjunto de dados no conjunto de treinamento e no conjunto de validação. Então a gente usa a biblioteca CA Tools.
CA-Tools. Então, usando a biblioteca CA-Tools, esse comando aqui vai criar, enfim, um conjunto de números aleatórios, né, para você selecionar. Na verdade, não é bem assim, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui o F1 Random Number Generator. Na verdade é isso, né? Random Number Generator. Então não falei besteira. Que vai servir para você sortear lá na sua matriz de dados originais as amostras que vão para o conjunto de treinamento e as amostras que ficam no conjunto de validação. Então, training set é o objeto em que eu coloquei 80% das minhas amostras de vinho, que corresponde a 1.278 rótulos, e test set 20%, que depois serve para a gente tentar validar o modelo. Aqui eu já coloquei nesse objeto regressor aqui o resultado, né, da regressão linear múltipla. LM é a função, aí você tem fórmula igual, primeiro vem quality, que é a sua variável dependente, depois esse til aqui vai separar as variáveis independentes. Veja que eu coloquei todas as variáveis independentes aqui, eu executo, então já fiz a regressão. Vamos dar uma olhada aqui, summary, e ver as variáveis que, digamos assim, que são importantes nessa regressão. O R quadrado ajustado está aqui em 0,35, não é muito grande não. A gente precisa de um modelo de regressão melhor. Esse valor P aqui te ajuda a selecionar as variáveis mais importantes no seu modelo de regressão. Quanto menor esse valor P, melhor. Então você vê aqui, Fixed Acidity tem um valor P muito alto, então a gente pode remover essa variável da regressão. Então vou remover aqui o Fixed Acidity. Vou fazer o seguinte, vou repetir isso aqui, vou colocar aqui embaixo, vou chamar de regressor 2, tá? Regressor 2. Como Fixed Acidity é muito alto o valor P, então com certeza essa variável não é importante no modelo. Volatile Acidity é importante, ó, bem pequeno aqui, 3 estrelas, significativo. Citric Acid e Residual Sugar parecem não ser importantes, então vou remover. Vou manter Chlorides. Free Sulfur Dioxide é significativo, mas nem tanto. Os valores P menores que 0,05 já indica que aquela variável é significativa. Mas vou manter só o Total Sulfur Dioxide. Então, Free Sulfur Dioxide eu vou remover do modelo. O que mais que nós temos aqui? Density não é importante. Density, eu vou tirar só o Density agora. Density. E agora vamos refazer a regressão. Vou pôr aqui no Summary. Então está aqui agora as variáveis que efetivamente são importantes na regressão, né, no modelo de regressão. Vamos dar uma olhada aqui no R quadrado ajustado. Mudou muito pouco em relação ao anterior, deixa eu ver. Aqui estava em 0,3561. Mudou muito pouco, na verdade diminuiu até um pouco. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer predições aqui. Vou usar o predict. Se eu quiser um intervalo de confiança, eu uso essa linha aqui, intervalo de predição, na verdade, e eu posso comparar os valores preditos. Repare que eu
eu fiz a previsão com um modelo calibrado com o conjunto de treinamento, eu fiz a predição para o conjunto de validação, né? O test set. Então eu venho aqui agora e vamos lá, deixa eu me lembrar, vou por aqui, compara, vou criar um objeto novo, vou usar aqui o cbind, vou pôr aqui test set cifrão quality, que é são os dados originais, e vou pôr aqui y pred 2. Então vamos lá, compara, cadê? Compara, eu acho que tá aí, né? Será que é esse aqui? Tá aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Na primeira coluna é a qualidade, a segunda coluna é o valor ajustado com o modelo. Para alguns casos ficou razoavelmente próximo, para outros não. É um pouco complicado você fazer predição com regressão múltipla. Na verdade, não é o melhor método. Há métodos mais modernos para fazer predições, né? Mas vale a pena estudar, né? Aprender um pouco sobre regressão múltipla. Bom, por essa aula sobre regressão múltipla é isso. Então, próxima aula eu vou falar sobre regressão linear polinomial. Então, até a próxima.